Paz de Cristo para todos. Estamos começando mais um programa aqui com Estevão Viviano, canal Família Viver para Cristo. Hoje nós vamos meditar no Salmos muito poderoso, que é o Salmo de Davi, o Salmo 23. O primeiro verso diz assim: o Senhor meu pastor, nada me faltará. Nós sabemos que Davi ele foi ungido para ser o novo rei de Israel pelo profeta Samuel. Mas Davi ele teve uma experiência como pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas de seu pai, Jessé. E a experiência que ele teve, ele protegeu as ovelhas de seu pai de um leão e um urso. Uma experiência que ele teve para ele lutar contra o gigante Golias, no qual ele foi vitorioso. E ele usa essa expressão: o Senhor é o meu pastor. E essa expressão do verso 1 do Salmo 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará, eu comparo ao que Paulo disse lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que fortalece. Porque Davi sabia que Deus estava com ele em todos os momentos. Nada me faltará. A expressão que Davi usa, ele sabia que Deus estava com ele, dando vitória em todos os momentos da sua vida, ajudando ele a suportar as suas dificuldades. Quando ele estava triste, quando a tristeza batia na porta, não faltava, o Senhor não deixava faltar alegria, Deus não deixava faltar alegria. Quando ele estava passando por perigo, Deus dava buscar. Quando ele ia passar necessidade, fome, Deus estava com a providência, alimentos. Quando ele pensava que ia ser talvez derrotado pelo exército adversário, Deus mostrava que estava com ele e dava. Meus amados, Paulo ele também usa essa expressão: sobre o pastor, posso todas as coisas naquele que me fortalece, dizendo que ele conseguia viver todos os momentos, suportar os momentos da sua vida, porque Deus estava com ele, ajudando ele a suportar fome, escassez. Ele sabia viver cada momento, mas ele sabia que Deus estava com ele. Davi usa essa expressão: Senhor meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz bem pasto. Porque os pastos verdes era onde as ovelhas descansavam, se alimentavam. E nós possamos sentir essa paz em Cristo, descansar em Cristo. É quando o crente descansa em Cristo, quando ele confia em Cristo, quando ele coloca as suas causas diante de Deus, sabendo que Deus está ali com ele, ele pode descansar nos braços. O Senhor meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em bem pasto. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Quer dizer que quando as ovelhas iam saciar sua sede, elas eram guiadas mansamente
para beber do rio, beber da água, da fonte, do poço, que nós possamos sentir essa paz, essa tranquilidade, sabendo que Deus está conosco, nos ajudando todos os dias. Deus está a nos ajudar. Refrigera minha alma. Refrigera minha alma. Davi dizia, quando a tristeza vinha, Deus dava paz ao coração, tranquilidade. Ele confiava que ele ia vencer, que ele ia passar. Ele ia vencer aquele momento de dificuldade. Refrigera minha alma. Guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Deus possa ser a tua direção e os teus passos possam ser entregues ao Senhor todos os dias. Você possa sentir no teu coração a paz de Deus, a transformação todos os dias. Você tem vencido não somente as suas dificuldades, os seus problemas, mas o velho homem, o velho eu. Eu sei, eu creio que Deus tem te abençoado cada dia. Então, querido, você possa sentir essa paz. Ele vai dizer assim, ainda que eu andasse pelo vale sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ainda que eu andasse pelo vale de sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tua vara, teu cajado me consola. É a confiança, sabendo que a sua vida estava nas mãos do Senhor. Por mais que ele sentisse o perigo, por mais que ele sentisse que ele poderia partir, perecer, mas ele sabia que estava com Deus. Que Deus era o dono da vida dele. Que possamos sentir isso, que Deus é o dono da nossa vida. Deus está na direção da nossa vida. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei que Deus está cuidando de tudo. Amém? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria, mano, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consola. Então Deus é o nosso guarda, o nosso protetor. A vara, o pastor usava a vara, o cajado, o pastor usa o cajado para proteger, para guiar as ovelhas. E lá no Salmos 34, diz assim que Deus acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem e os livra. E ele diz assim, prepara perante mim na presença dos... Prepara um banquete perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Toda vez que estava falando no verso que na hora e no momento do perigo, quando o seu inimigo se aproximasse, quando ele fosse enfrentar o seu inimigo, quando ele estivesse diante do inimigo, Deus ia dar o escarro, Deus ia dar a direção. Deus não ia permitir que o seu adversário se alegrasse na sua derrota. Mas Deus ia dar a vitória.